Se você falasse assim, um escritório de contabilidade, uma empresa contábil que fatura 2 milhões, 1 milhão por mês, a gente fala, existe? E hoje você vê que não é uma coisa distante, uma coisa que é possível, e você fica assim, de queixo caído quando você vê outras contabilidades com um faturamento muito maior do que isso. Eu me chamo Silvana Araújo, sou da Controlaria Oráculos, faço parte da diretoria. Eu estou lá há 25 anos, mais ou menos, no segmento, né, da área contábil. E é uma área apaixonante e desafiadora o tempo todo, né? Porque a cada momento você descobre que você ainda não sabe o suficiente e que você tem que se preparar o tempo todo. Estar aqui, por exemplo, nesses eventos promovidos pelo Pedro Neri, ele é muito importante porque faz com que a gente continue nessa evolução e vá aguçando a nossa mente para melhorar, para expandir, que eu acredito que a gente precisa, o empresário hoje, ele precisa de expansão mental para ele conseguir acompanhar o mercado e ser um diferencial de mercado. Na verdade, eu não o conhecia, quem já o seguia era o meu sócio, o José Carlos, e aí ele me convida para vir num evento, ele fala, olha, tem um evento, a gente participa de muitos eventos, muitos treinamentos, né, palestras, aí ele falou, olha, a gente vai ser 2 dias, eu gostaria que você fosse. Aí a gente vem, eu conheço o Pedro, realmente eu fico impactada com a forma como ele conduz o evento, a perspectiva, o que ele apresenta. Porque a gente participa de muitos eventos, mas os eventos são geralmente um pouco mais técnicos e não voltado para essa linha de desenvolvimento para o seu negócio, para como escalonar, como crescer, como desenvolver equipe, como você melhorar a sua contabilidade, como você ser uma referência. Isso foi muito abordado lá. E realmente houve um crescimento financeiro, mas eu acho que o que mais impactante é a forma como a gente começa a visualizar as coisas, a forma como a gente se sente energizado para continuar essa troca muito importante, troca de experiências e a vontade de crescer, que ele impulsiona, né? Ele empurra, mas também dá os caminhos. Bom, em 2022, quando a gente encontra o Pedro, a gente tem uma administradora de condomínios e uma contabilidade. E aí a gente precisava potencializar, melhorar. A gente consegue esse crescimento gradativo, vai aumentando e também nos impulsiona a ir para outros produtos que existem possibilidades lá dentro que a gente não ofertava. Então começa a despertar esse interesse, esse olhar diferente para que a gente possa fazer. E aí, de fato, a gente começa a fazer. Entramos logo depois numa empresa de medicina ocupacional, segurança do trabalho, né? Até motivados por fazer esse rugby de negócios e tal. E a gente consegue realmente melhorar o faturamento, melhorar a questão da qualificação da equipe. Começamos a implantar muitas coisas dentro do escritório que, na verdade, talvez a gente já soubesse que precisava. A gente já sabia dessa necessidade, mas a gente talvez não se esforçasse para fazer, ou talvez a gente não soubesse como fazer, né? Ou em que momento fazer. E aqui eu acho que fica mais claro, como se tirasse umas vendas dos nossos olhos, né? Olha, eu acredito que quando a gente vem aqui, a gente começa a participar das dinâmicas, da forma como ele vai estimulando, né? Ele estimula você a pensar e a olhar para o seu negócio estando de fora. Nesse momento que a gente está aqui 2 dias, a gente só discute sobre a empresa. E a gente discute sobre a empresa com outros empresários que já fizeram o mesmo processo que a gente e já teve o resultado, ou que ainda eles estão no processo parecido, mas eles já estão se desenvolvendo, ou a gente pode contribuir por uma etapa que a gente já passou, já resolveu e alguém está precisando de uma ajuda. Então ele acaba fomentando um ambiente muito propício para debate, para discussão e estimula a vontade de crescimento, porque eu acho que muita coisa também está aqui dentro, né? Não é só saber fazer. Muitas vezes você precisa saber fazer, você precisa saber o momento certo da tomada de decisão, de virar a chave, de fazer coisas novas. E muitas vezes, numa mesa ali, de uma reunião da sociedade, você está discutindo com seus diretores, muitas ideias são colocadas na mesa, mas muitas vezes não são validadas. E por isso que eu falo que muitas vezes tem coisas que a gente ouve aqui que a gente fala assim, mas eu já sabia que precisava fazer isso. E já foi falado, e por que a gente não foi adiante? Mas parece que aqui muda uma chavezinha e você fala, é verdade, então eu vou fazer. É um mindset que muda, ele consegue acessar essa chave. É uma pergunta interessante se a gente parar para refletir como que a gente estaria
de 2022 até 2025, agora terminando o ano, qual seria o processo de avanço se a gente não estivesse fazendo essas mentorias, né? Eu acredito que a gente estaria, né, em evolução, mas talvez não fosse na mesma rapidez, na mesma agilidade e talvez com tanto planejamento como a gente vem fazendo. Era uma coisa um pouco instintiva, hoje já é mais calculada, né, como realmente tem que ser. E a gente sabe que, olha, estou na dúvida, a gente sabe onde a gente pode recorrer, quais são os pares que vão poder nos ajudar. E isso é apoio. E eu acho que todo empresário, em algum momento, ele se sente muito sozinho e esse apoio na tomada de decisões é um refrigério, porque a gente precisa, muitas vezes, se sentir um pouco mais confortável, né? O que me trouxe até aqui não vai fazer eu chegar mais o próximo nível, para andar um pouco mais rápido. É isso, se você não coloca no papel, você não faz, mas antes de ter no papel, tem que nascer dentro de você essa vontade, você tem que verbalizar, você tem que falar sobre o assunto, porque aí você vai sentindo que está mais perto, né? Se você não fala, ele não acontece. A profissão contábil, ela é de extrema responsabilidade e tem muitas obrigações, então isso desgasta um pouco a gente. E eu acho que em ambientes assim, faz com que a gente tome um fôlego, a gente renove as energias para a gente poder voltar e mesmo sendo engolido, né? Amanhã a gente começa a ser engolido pela rotina, aquela coisa, mas a gente consegue tirar um tempinho para fazer as reflexões, passar para a equipe. Significa ressignificação, significa para mim desenvolvimento, crescimento total da mente e dos negócios.